Olá pessoal, a paz do Senhor, aqui é o pastor Daniel Cruz. Nós vamos estar falando então na nossa aula de homilética, uma aula tão importante para obreiros experientes e até para os novos obreiros que estão iniciando aí o seu ministério. Você pode mandar suas perguntas, sua sugestão através do www.pastoranielcruz.blogspot.com ou através do Skype Aniel Wagner. Sou o pastor Aniel Cruz, ministro do Evangelho há 20 anos. Comecei a ministrar a palavra do Senhor com 15 anos de idade. Estamos aí percorrendo já há algum tempo, pregando a palavra do Senhor pelo Brasil, e eu creio que nós poderemos passar alguma coisa de valor para o seu ministério. Bem-vindo à Escola de Pregadores. Hoje, nessa primeira aula, nós vamos passar conceitos da homilética, ok? Primeiro, o que é homilética? Então, em teologia, homilética, do grego homiléticos, de homilos, montar em conjunto, é a aplicação dos princípios gerais da retórica para o fim específico da pregação pública, ok? Ou, em outros termos, a homilia são pequenos discursos que eram feitos dentro de uma casa, ok? É a aplicação também dos princípios gerais aí da retórica. E o que é a retórica? É a arte de falar bem, de valer-se da eloquência ou da argumentação clara para se comunicar. Então, a homilética é a arte de pregar. Infelizmente, muitos obreiros têm relutância em fazer o estudo de homilética. Não acham importantes. O dom vem do Espírito Santo, obviamente, e acreditam que não precisam passar por uma escola para pregar a palavra de Deus. E a intenção da escola de pregadores não é ensinar você a pregar, tá? Não é fazer de você um grande pregador. Não é essa a intenção. A intenção é aprimorar o dom que Deus já lhe deu para o bom proveito do reino de Deus, para que você possa exercer esse dom com maestria, crescendo em graça e crescendo em conhecimento. O dom do Espírito Santo já lhe foi dado. O Senhor já lhe confirmou. Certamente é o dom da palavra da sabedoria, o dom da ciência da palavra. Mas todos os obreiros que eu conheci, que relutaram em aprimorar seus conhecimentos, tiveram seus ministérios fadados ao esquecimento e simplesmente desapareceram na história. Eu costumo olhar para muitos desses obreiros como que agonizando, esmolando, não é? Pedindo esmola para ter oportunidade. Então você precisa entender que Deus te chamou, que você recebeu o dom, e o que você vai fazer com esse dom é que é a grande história. Você precisa aprimorar isso que Deus colocou na sua vida. É um crescimento que você precisa ter. Então a homilética vai te ajudar em muitos conceitos importantes na arte de pregar a palavra de Deus. Nós não tiramos o Espírito Santo. Vai fazer um curso de homilética, eu vou ficar frio, eu vou perder o Espírito Santo. Não, hipótese alguma. Você vai continuar orando, você vai continuar jejuando, você vai continuar sendo crente acima de tudo. A homilética vai te ajudar em muitos conceitos que vão beneficiar o seu ministério e a vida também daqueles que te ouvem e que ouvem o seu sermão, ok? O pregador, baseando-se em 3 passagens da vida de Pedro, o pregador deve ser aquele que esteve com Jesus. No nosso caso, temos a presença de Jesus todos os dias, aquele que fala como Jesus, e como Jesus falava, como tendo autoridade, diferente da homilia dos fariseus, daquela retórica dos fariseus, e aquele que fala de Jesus, tá? Nós pregamos a Jesus, nós pregamos o nosso Salvador. Então são 3 conceitos importantes para a vida do pregador. O pregador não pode se esquecer disso. O pregador é um intérprete da Bíblia. E você vai aprender hermenêutica, que na verdade
Ninguém interpreta a Bíblia, ela interpreta a si mesma. Mas como que o pregador então é um intérprete da Bíblia? Ele é um expositor do conhecimento que a Bíblia lhe fornece, não daquilo que ele vai fornecer à Bíblia. E vocês aprenderão isso nas aulas de hermenêutica. Por isso, tem que ter com ela um compromisso de não violar a sua mensagem. Assim, o pregador deve observar não somente o texto, mas também o contexto. E isso, nas aulas de hermenêutica, nós vamos aplicar muito isso. Vamos falar um pouco também sobre isso. O pregador deve, sobre o ponto de vista espiritual, chamado para a obra, a ordenança, a vocação que vem de Deus, conhecer Deus, ter uma mensagem que venha de Deus e a unção. E o que é unção? A autoridade que vai dar ousadia para que você ministre a palavra do Senhor. Sob o ponto de vista técnico, o dom da palavra, tá? O conhecimento da palavra, o manejar da palavra de Deus. Paulo diz a Timóteo que maneje bem a palavra da verdade, guardar a palavra no coração e ser um instrumento de Deus. Ou seja, de todos esses requisitos aí, o muito importante mesmo é viver o que se prega, ok? Porque é possível você estar instruído em todos os rudimentos da teologia e sequer vivê-los. É possível falar de paracletologia sem sequer experimentar de verdade. É possível falar de soteriologia e sequer experimentar isso de verdade. Então você precisa viver o que você prega. A proclamação do Evangelho é trazer as boas novas da salvação, apresentar ao público Jesus Cristo, seus ensinamentos e seu propósito. Para isso é preciso que o pregador tenha uma identificação completa com Cristo. Infelizmente, e é bom que nós falamos isso aqui na escola de pregadores, muitos têm tentado fazer da pregação um mercado de ganho, de lucro, tá? Infelizmente. E não é para isso que Deus nos chamou para pregar o Evangelho. Ele nos chamou para pregar o Evangelho, para anunciar as boas novas de salvação, seus ensinamentos e o propósito do Senhor Jesus. Então, o pregador precisa ser crente de verdade. O pregador pode usar esboço, que nós vamos nas aulas de homilética ensinar como se faz o esboço de cada sermão, do textual, do temático, do expositivo, do biográfico, do doutrinário, tá? E o esboço é o método mais usado entre os pregadores, onde estes anotam o sermão, o subdividindo em tópicos. A memorização é talvez o método mais antigo, usado por pessoas que são dotadas de uma boa memória, onde o pregador não utiliza o esboço e traz a mensagem apenas utilizando a sua memória, tá? Que é o meu caso. Eu uso muito a memória. E o improviso é o método onde o pregador fala totalmente de improviso, apenas levando em conta o sentimento do momento. Embora você possa ter uma boa memorização, e uma dica de memorização é escrever muito, escreva muito os textos bíblicos do seu sermão. E embora você tenha uma ótima memorização, não significa que você não precise de um esboço. É legal você fazer um esboço, é importante você fazer o esboço. Você vai deixar um legado muito grande para muitas pessoas aí, ok? O audiovisual do pregador, o coração alegre aformoseia o rosto, Provérbios 15:13, tá? A expressão corporal, ou seja, o olhar e a expressão fisionômica. O grande orador romano Cícero, nos anos de 106 a 43 a.C., declarou na locução: em seguida a voz e a eficácia, vem a fisionomia, e esta é dominada pelos olhos. O poder da expressão do olhar humano é tão grande que, de certa maneira, ele determina a expressão do semblante todo. Então nós temos dentro desse audiovisual do pregador sorriso, tomando cuidado de no púlpito também não fazer da pregação ou do púlpito
ou daquela noite, ou daquele dia, é um local, um circo, tá? Você não é um animador de plateia, ok? Não é uma regra absoluta que você tenha que sorrir em todo o seu sermão, mas ao cumprimentar os irmãos, ao saudar os irmãos e dar a introdução, um sorriso ajuda muito. O tom de voz. Bom, o tom de voz é muito importante. Eu digo com experiência própria porque eu sofri muito com isso. Você vai pregar num lugar, é imprescindível que você tenha um bom retorno. Toda vez que você não tem um bom retorno e você vai pregar, a tendência é que você aumente demais a sua voz. E isso acaba irritando os ouvintes, acaba irritando as pessoas. Eu, por exemplo, tenho uma voz muito alta. Então é importante a educação quanto a isso. Você precisa educar o seu tom de voz e, se possível, pedir ajuda onde estiver pregando para que você tenha um ótimo retorno. Um bom retorno vai fazer você ouvir a sua voz e com isso você vai baixar o tom da sua voz. Por que que o pregador levanta muitas vezes o tom de voz? Porque ele não está ouvindo ele. E acredite, pregar sem retorno, 10 minutos pregando sem retorno, não é fácil, é muito difícil. A dicção, é claro que nós estamos em regiões diferentes, cada um mora em uma região. Então, em Minas, se puxa muito o R, né? No Sul, o S ou o L. Então, dependendo da região, a dicção pode atrapalhar um pouco o pregador. Eu conheci grandes pregadores que as pessoas não entendiam muito bem o que ele falava ou pronunciava, tá? E existe um treinamento para a dicção. Pronunciar bem o S, o R e o L. É a questão do problema. Problema, não. É problema. Ok? E outras coisas e outras dicas que nós vamos falando aqui. O volume, que eu já citei. Tomar muito cuidado com esse volume exacerbado na pregação. A velocidade, o ritmo que você vai pregar. Então, de repente, você está pregando em um ritmo acelerado demais. Eu conheço pregadores que, meu Deus, se ele não parar, parece que vai explodir. A Bíblia nos relata, amigo, aquele ritmo, aquele volume alucinante, achando que isso está impactando, né? Tome cuidado, tome muito cuidado. A sua oratória, a sua retórica, ela precisa estar numa velocidade equilibrada, porque aí entra a respiração. Quando a velocidade está fora do limite, o pregador começa a puxar demais a respiração durante a mensagem. Isso sai o som no microfone e tem que se tomar muito cuidado, ok? Exercícios físicos diários ajudam muito o pregador a ter disposição para pregar a palavra de Deus. É importante isso aí. São dicas audiovisual do pregador. Lembrando que a roupa, a gravata muito bem ajeitada, ok? O paletó, a sua calça, o sapato engraxado, tá? Às vezes não tem uma condição financeira muito boa, mas você pode ser simples e ser muito bonito, muito bem arrumado. Não precisa ter uma roupa de marca. Apenas representar muito bem o Senhor Jesus Cristo, fazendo o seu melhor. Não vá de maneira relaxada para o altar, para o púlpito. Faça o seu melhor, ok? Bom, pessoal, vamos falar um pouco da exegese, maravilha? Só que isso será na próxima aula, na nossa 6ª aula de homilética, e nós vamos estar falando um pouco da exegese, interpretando a Bíblia, que é uma matéria também da nossa escola de pregadores da hermenêutica. Nós vamos usar um pouco da exegese aqui
porque estaremos falando, é claro, de pregação, de homilia, e uma boa pregação exige-se uma boa exegese. Vamos estar trabalhando isso então na nossa próxima aula. Espero que vocês tenham gostado dessa introdução. Bem-vindo à Escola de Pregadores. Estamos dispostos aqui a servir da melhor maneira possível. Não esqueçam de mandar suas mensagens, falar comigo. Nós vamos estar dispostos a atender a todos aí, conforme o Senhor nos dê graça. A paz do Senhor. A paz do Senhor, que é o pastor Daniel Cruz. Vamos continuar a nossa aula de Cristologia, aula de número 5. Vamos falar hoje sobre a expiação, ok? Temos aí um conceito de Wayne Grudem, tá? Sobre a expiação. A expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Então, o conceito de expiação, bem resumido, é este: é a obra que Cristo realizou em sua vida e morte para obter a nossa salvação, ok? Hoje nós vamos estudar um pouco desses conceitos aqui, que são importantíssimos. Aspectos teológicos da expiação. Qual é a causa da expiação? Primeiro, o amor e a justiça de Deus. João 3,16, o texto mais lido do mundo: pelo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o apóstolo Paulo vai falar sobre a justificação em Romanos 3:25. Qual é a causa da expiação? É só porque o homem caiu em pecado? Não. A causa da expiação é o amor e a justiça de Deus. São a causa da expiação. Qual é a necessidade? A expiação não era absolutamente necessária, tá? Ou seja, não era algo pela qual Deus se fosse obrigado a fazê-lo. Foi obrigado pelo amor, mas como consequência da decisão divina de salvar alguns seres humanos. A expiação era absolutamente necessária, ok? Salvar alguns seres humanos aqui, eu não estou falando da predestinação, tá? Salvar alguns seres humanos é porque realmente nem toda a humanidade vai abraçar a obra da expiação. Da natureza, Jesus obedeceu ao Pai em nosso lugar e cumpriu de maneira perfeita as exigências da lei, tá? Então nós temos 3 pontos importantes da expiação: a causa, a necessidade e a natureza da expiação, que é o cumprimento. Jesus obedece ao Pai, em nosso lugar ele cumpre de maneira perfeita as exigências da lei. Ora, o homem em pecado, quando ele pecava, ele tinha que sacrificar um animal, um cordeiro, sem mancha, sem defeito, e aquele animal, o sangue dele sendo derramado, era espargido sobre o propiciatório. Aquilo concedia perdão ao homem. Mas de repente veio Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e ele morreu em nosso lugar, cumprindo todas as exigências da lei, ok? As consequências da expiação: a obediência de Cristo por nós, obediência ativa, ou seja, Cristo tinha de viver uma vida de perfeita obediência a Deus, a fim de que pudesse obter a justiça por nós. Ele tinha de obedecer à lei ao longo de toda a sua vida por nós, de modo que os méritos de sua perfeita obediência fossem contados em nosso favor. O apóstolo Paulo vai declarar que ele foi obediente e obediente até a morte de cruz. Então Jesus Cristo viveu uma vida de perfeita obediência diante de Deus. Os sofrimentos de Cristo por nós, obediência passiva. Além de obedecer à lei de modo perfeito por toda a sua vida em nosso favor, Cristo tomou também sobre si mesmo os sofrimentos necessários para pagar a penalidade pelos nossos pecados. Então, além de obedecer
todos os quesitos da lei, ele assumiu os sofrimentos para pagar as penalidades aí dos nossos pecados. Então essas são as consequências da expiação que foram evidenciadas em Cristo no seu castigo antes da sua morte na cruz do Calvário, e ele assume isso de forma passiva, tá? Não há manifestação contrária de Jesus quanto a isso, e ele assume todo o castigo em nosso favor. Os sofrimentos de Cristo, o sofrimento por toda a vida, a dor da cruz, a dor física da morte, a dor de carregar o pecado da humanidade, o abandono, Mateus 22, Deus meu, por que me desamparaste? E as palavras dele na cruz, Eli, Eli, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E a dor de suportar a ira de Deus. Esses elementos aqui, tratando-se de expiação, são muito importantes para entendermos. Então, quando Jesus assume os pecados da humanidade em cima dele, ele estava assumindo ali um sofrimento por toda a sua vida terrena, a dor da cruz, a dor física da morte, porque ele, como Deus, ele jamais passaria por isso, mas como homem, ele teve que passar pela dor física da morte, a dor de carregar os pecados da humanidade, e o pior de todos, que é o abandono de Deus. Tá? O abandono. Mas vós e os vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Ou seja, o que separa o homem de Deus é o pecado. Deus não tem prazer nessa separação, mas o pecado separa o homem de Deus. Mas Cristo veio para romper com essa separação, mas ele experimentou esse abandono. Então foi muito forte. Os efeitos da obra de Cristo, a situação do homem. Estamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás. Pastor, por que estamos escravizados ao pecado e ao reino de Satanás? Porque enquanto nós não estivermos no corpo glorificado, que nós teremos um dia, estivermos presos nesse corpo, nessa carne, nós estamos escravizados ao pecado, chamado pecado original, o pecado de Adão. Por isso que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há, nesse sentido, nenhum justo, ninguém que faça o bem. Todos estão escravizados a este pecado, mas até que aceite a Jesus, essa escravidão vai sumir da vida da pessoa, ok? Mas o pecado continua no corpo, mas não mais tendo domínio, não tem mais domínio. O pecado não é senhor mais daquele que tem a Cristo Jesus. E ao reino de Satanás significa que Satanás é o príncipe deste mundo, ou seja, ele rege o sistema deste mundo, é claro, debaixo de uma permissão de Deus, mas nós estamos no mundo, no campo do inimigo, batalhando contra ele. Quanto a essa situação do homem escravizado pelo pecado e no reino de Satanás, veio o sacrifício de Cristo. Merecemos morrer como castigo pelo pecado. Então veio a propiciação, ou seja, ele tomou o nosso lugar. Quem merecia morrer? Eu e você. Ele então fez o quê? Eu tomo o lugar deles, assim como o sangue do animal era jogado sobre o propiciatório, tá? Que deveria ser o sangue do homem, mas era o sangue do animal. Assim o sangue de Cristo, a sua morte por nós, fez com que nós tivéssemos vida em Deus. Merecemos receber a ira de Deus contra o pecado. A obra de Cristo trouxe o quê? Reconciliação. Romanos 5:8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Estamos separados de Deus pelos nossos pecados. Ele trouxe a redenção. O véu do templo rasgou-se de alto a baixo e Cristo trouxe a redenção a toda a humanidade. Esses são os efeitos da obra de Cristo. Esses são os efeitos genuínos daquilo que Deus propôs ao homem. Tá? Tudo que se fala acima desses efeitos, tá? São comércio,
são balelas. É nesses efeitos que nós temos que estar posicionados a nossa fé. Termos teológicos no Novo Testamento: sacrifício. Cristo morreu como sacrifício por nós. Hebreus 9:26. Propiciação. Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. 1 João 4:10. Tá? Nisso trabalhamos, lutamos, porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E 1 João 4,19 também você pode ler lá. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Reconciliação. Cristo nos trouxe de volta a comunhão com Deus. Olha que coisa magnífica. A comunhão foi restabelecida. Segundo Paulo, agora nós somos uma nova criatura e há uma comunhão restabelecida. E a redenção. Cristo pagou o preço pela nossa libertação do pecado. Qual é o valor de uma alma? Você sabe o valor de uma alma? Ela custou o sangue do Filho de Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo. Ok? Reflexões teológicas sobre a morte de Cristo. O castigo foi infligido por Deus Pai. Ok? O castigo foi infligido por Deus Pai. Romanos 5,8, que eu já citei. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo padeceu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, é Deus quem estava no controle de tudo e não o diabo. Não um sofrimento eterno, mas um pagamento integral. Ou seja, agora não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. E Jesus não virá para morrer outra vez. Foi um pagamento integral. Está pago, está quitado. A dívida do homem está quitada na cruz do Calvário. Então, se um homem crê em Jesus, ele tem a sua dívida quitada diante de Deus. Olha que maravilha. Não há mais penitências. Não há mais o que fazer para continuar pagando isso. Isso já está pago. O significado do sangue de Cristo. E nós temos vários significados, né? O sangue que purifica, tá? O sangue que perdoa. Esse é o significado do sangue de Cristo para a nossa vida. E teorias na história da teologia sobre a expiação. Nós temos algumas teorias. A teoria do resgate pago a Satanás. Orígenes 185 a 254 depois de Cristo. O resgate que Cristo pagou para nos redimir foi dado a Satanás, em cujo reino se encontravam todas as pessoas devido ao pecado. Quem também é adepto dessa teoria é o adventismo do sétimo dia, através de Ellen White. Ela também é adepta dessa posição, que o resgate não foi pago a Deus, foi pago a Satanás. Outra teoria, a teoria da influência moral. Pedro Abelardo, tá? 1079 a 1142, sustenta que Deus não exige o pagamento de um castigo pelo pecado, mas que a morte de Cristo era simplesmente o modo pelo qual Deus mostrou o quanto amava os seres humanos ao identificar-se até a morte. Pedro Abelardo, então, ele vai sustentar que não tinha necessidade de pagar nada. Era só uma demonstração do amor de Deus. Foi uma teoria muito forte. Teorias na história da teologia sobre a expiação ainda. A teoria do exemplo, ensinada pelos socinianos, seguidores de Fausto Socino, 1539 a 1604. A morte de Cristo nos provê de exemplo de como devemos confiar em Deus e obedecer de modo perfeito, mesmo que essa confiança e obediência nos levem a uma morte terrível. Ou seja, neste conceito aqui, é apenas para um exemplo e também não fala da base do pagamento. A teoria governamental, ensinada por Hugo Grotius, 1583 a 1645, demonstração divina do fato de que as leis de Deus foram infringidas e isso exigia reparação, tá? Então ele ensinava o quê? De que as leis, uma vez sendo infringidas, alguém tinha que reparar isso.
E no caso, Cristo veio para fazer essa reparação. Ok? Então nós temos várias teorias. A de Grotius é a que chega mais perto daquilo que nós cremos. Ok? Ressurreição e ascensão será o nosso tema na nossa próxima aula. Ok? Ficamos com essa aula aqui sobre a expiação, ainda em Cristologia. Vamos chegar agora na nossa aula número 6, na próxima aula, ressurreição e ascensão, e já vamos estar terminando a matéria de Cristologia. Qualquer dúvida, www.pastoranielcruz.blogspot.com ou pelo Skype Aniel Wagner. Muito obrigado, forte abraço a todos, que o Senhor abençoe a vida de vocês em Cristo Jesus. Olá pessoal, a paz do Senhor. Aqui é o pastor Aniel Cruz, quem vos cumprimenta na Escola de Pregadores. Nós vamos falar então nessa aula de número 3 da homilética, sobre classificação do sermão, tá? Então o sermão é classificado de duas formas. Primeiro, quanto ao assunto, e segundo, quanto ao método, ao tipo do sermão. E nós vamos ver a classificação então pelo assunto. Primeiro, doutrinário. É aquele que expõe uma doutrina, um ensinamento. Bom, que tipo de doutrina? Calça comprida? Roupa? Joia? Doutrina não é uso e costume. Quando eu falo de doutrina, eu estou falando de armatiologia, soteriologia, paracletologia, cristologia, a própria teologia, angiologia. Nós temos muitas doutrinas dentro da Bíblia. E dentro das aulas de hermenêutica, obviamente você já deve ter aprendido sobre isso. Então, é aquele sermão doutrinário, é aquele que expõe o quê? Uma doutrina, um ensinamento. Então tome muito cuidado. É quando você for colocar um sermão doutrinário, você for pregar um sermão doutrinário, é imprescindível que você tenha em mente que sobre determinados pontos doutrinários dentro da teologia existem assuntos divergentes. Por exemplo, escatologia é um sermão doutrinário, mas no entanto existem os pré-tribulacionistas, tá? O mid-tribulacional e o pós-tribulacional. Três conceitos, eu estou citando apenas três conceitos dentro da escatologia que podem divergir e que na verdade divergem até hoje. Então, para qual público você vai pregar? Procure entender que dentro do sermão doutrinário existem divergências doutrinárias. Soteriologia, por exemplo, predestinação e livre-arbítrio. Outro posicionamento sobre o Espírito Santo, o cessionismo, aqueles que acreditam que Atos dos Apóstolos capítulo 2 foi um evento à parte, só para aquele tempo, para o início da igreja, e que não há necessidade de tudo aquilo hoje, diferente do posicionamento dos pentecostais. Então existem, dentro das doutrinas bíblicas, alguns posicionamentos divergentes. Tá? Então você precisa conhecer bastante doutrina, estudar muito as doutrinas, para que você tenha segurança na hora de pregar e entender para qual público você vai ministrar, ok? O histórico é aquele que narra uma história. Então você já tem dentro da Bíblia os livros históricos, tá? Primeiro e segundo Crônicas, primeiro e segundo Reis, Josué, Esther, Ruth. Você tem uma série de livros históricos que você vai pregar, além das outras histórias inseridas dentro da Bíblia. O ocasional, lembrando que o histórico, você deve sempre basear-se, ao pregar um livro histórico, que os fatos que aconteceram naquela narrativa histórica estão presos ali, ao seu tempo, e que alguns princípios podem ser passados para hoje, não todos. A narrativa de Abraão, por exemplo, quando ele coloca Agar dentro da sua casa, com o consentimento de Sara, para ter um filho que é Ismael, tá? Ora, me dá
um álibi para que eu possa colocar outra mulher na minha casa e ter um filho. Não. Então cuidado. Uma narrativa histórica não valida uma doutrina. Tome muito cuidado com isso. Tá? Vai aprender isso nas aulas de hermenêutica. O ocasional é aquele destinado a ocasiões especiais, já falamos na aula passada. O apologético, que tem a finalidade de fazer apologia, uma defesa da fé. Tá? O que é o apologético? A defesa da fé. E nós temos muitos sermões apologéticos que podem ser ministrados hoje, tá? Dentro das igrejas. O ético é quando exalta a conduta e a vida moral e ética das pessoas. O narrativo, quando narra um fato, um milagre. Os milagres de Jesus e até mesmo as parábolas são uma narrativa. O controverso tem por finalidade atacar erros e heresias. Nós vamos então estar olhando agora a classificação pelo tipo de sermão. Então, tradicionalmente, encontramos praticamente em todas as obras homiléticas 4 tipos básicos de sermão. Você vai aprender na escola de pregadores a fazer todos eles. O sermão temático, os argumentos, divisões resultam do tema independente do texto. O sermão textual, os argumentos e divisões são tirados diretamente do texto bíblico. O sermão expositivo, os argumentos giram em torno da exposição exegética completa do texto. E o sermão biográfico, os argumentos são baseados na vida de um personagem bíblico. Você vai aprender a fazer conosco aqui esses 4 tipos de sermão. Então, a classificação pelo tipo, ele pode ser temático, textual, expositivo e biográfico, ok? Sermão temático, maravilha? Então nós vamos trabalhar nesta aula aqui o sermão temático. Definição: é aquele em que toda argumentação ou divisões principais estão atreladas a um tema. Divide-se o tema e não o texto, o que permite a utilização de vários textos bíblicos. Como retirar ideias e argumentos e divisões do tema. Então, escolher o tema, criar frases, retirar de textos bíblicos ou de outras fontes. Analisar o tema, repetir e refletir várias vezes. Pergunte-se o que deve ser falado sobre o tema, o que deve falar sobre aquele tema. Extrair a principal palavra ou frase do tema. Ela pode se repetir nos argumentos. Separe no mínimo 3 argumentos ligados ao tema. Pesquisar passagens bíblicas que se refiram aos argumentos. E as divisões são explicadas ou respostas do tema. Vamos trabalhar então sermão temático, ok? Você vai trabalhar comigo aí agora no sermão temático. Lembra da nossa estrutura, tá? Do esqueleto do nosso sermão que nós já passamos? Então vamos fazer aqui agora um sermão temático. Você vai fazer comigo esse sermão. Você vai me acompanhar e vai ver como é fácil, tá? Fazer aí um sermão temático, ok? Eu vou aumentar aqui a fonte para que fique mais fácil você visualizar. E nós vamos fazer um sermão temático. Tá aqui. Eu vou usar um texto clássico para a gente ser bem dinâmico na nossa aula, tá? Vamos lá. João 3:16, que você já conhece de cor. Pelo que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tema da minha mensagem: o amor de Deus, ok? Introdução. Eu posso usar uma ilustração referente ao amor, tá? Referente ao amor. Aí fica a seu critério. Há várias ilustrações, tá? Lembrando que na introdução você pode não só usar a ilustração, como abordar algo importante sobre o amor.
Aí segue-se as divisões, e é aqui que está o segredo do sermão temático, ok? Como eu vou fazer, pastor Aniel, as divisões? As divisões do sermão temático, guarde isso, podem ocorrer de forma aleatória. Você não precisa ficar preso no texto de João 3:16. Você vai fazer as divisões dentro da ideia do tema, porque você vai dividir o tema e não o texto, e vai poder usar toda a Bíblia. Eu vou abrir a minha Bíblia aqui com você. Aqui está a minha Bíblia. Você pode abrir a sua Bíblia aí na sua casa, e eu quero ensinar algo bem prático mesmo, tá? Quando eu clicar aqui, por exemplo, nessa minha Bíblia aqui, muito prática, quando eu clicar no versículo 16, já está me dando referência bíblica, ok? Eu cliquei em cima do versículo 16, já me deu referência bíblica, Romanos 5:8 e 1 de João 4:9. Na Bíblia Thompson, você já tem uma cadeia temática que vai levar você dentro dos números ou das letras ali a falar sobre o mesmo tema. Nas demais Bíblias, Bíblia de Estudo Pentecostal e outras Bíblias, também tem cadeia temática. São aqueles números que ficam lá no rodapé da sua Bíblia ou na lateral, aí no meio, mostrando para onde vai levar aquele versículo, ok? E você pode construir o seu sermão temático tranquilamente aí, que ele vai te levar dentro do mesmo tema. O tema é amor, o amor de Deus. Outra coisa legal é usar o dicionário bíblico também, tá? Vai te ajudar bastante. Vamos lá rápido aqui. Então, primeiro é João 3:16, Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Como que eu vou fazer então a minha divisão? Então, o amor de Deus. Deus, eu vou colocar assim, já provou o seu amor. Tá? Romanos 5:8. Tá? Eu coloquei Deus já provou intencionalmente porque eu quero construir com você essa mensagem para você entender. Poderia ter colocado também Deus prova o seu amor para conosco, pegando direto do texto e colocando aí. Tá? Então aqui está o corpo da mensagem, já que nós vamos chegar lá. Segunda divisão. Então a primeira divisão partiu de Romanos 5:8. A segunda divisão, 1 João 4:9. Nisso se manifesta o amor de Deus para conosco. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Tá? Então vamos colocar a segunda divisão. O amor de Deus é manifesto em Jesus. Você vai ver que sermão interessante que vai ficar. Tá? Bom, pastor, eu quero mais divisão. Maravilha, vamos clicar aqui Romanos 5:8. E ó, já deu 4 referências bíblicas. João 15:13. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Tá? Ou seja, vamos colocar aqui, ninguém ama mais do que ele, ou ninguém ama mais do que Jesus. Tá? Eu fiz bem simples aqui, que é para você entender. Você pode usar outros textos, tá? E alterar aí no título, é claro, presumindo-se a ideia de dentro do texto, ok? Então tá aqui, meu sermão temático. Texto, João 3:16. Tema, o amor de Deus. A ilustração, como eu já disse. As divisões. Quero falar hoje sobre 3 coisas que você precisa saber sobre o amor de Deus. A primeira, Deus já provou o seu amor. Talvez você
esteja à procura de que Deus prove para você que Ele lhe ama. Talvez você esteja afirmando que Deus se esqueceu de você, que Deus não se importa com você, mas você está enganado. Deus já provou o seu amor. Aonde, pastor? Em Romanos 5:8, Ele provou esse amor enviando o seu Filho Jesus para nos reconciliar com Ele. Então, este amor já está provado. Segundo, o amor de Deus é manifesto em Jesus. O amor de Deus não é manifesto em profecia. O amor de Deus não é manifesto em cura divina. O amor de Deus não é manifesto em uma porta de emprego aberta. Isso são os cuidados de Deus. Mas o amor de Deus, ele é manifesto na pessoa de Jesus. Você só vai entender o amor de Deus se você olhar para Jesus Cristo. Terceiro, ninguém ama mais do que Ele, Jesus. Então, quando eu falo do amor de Deus, eu falo de Jesus. E Jesus disse que ninguém tem maior amor do que este. Ele ama mais você do que o seu pai, do que a sua mãe, do que a sua família, do que seus amigos, do que o mundo todo. Ninguém te ama mais do que Ele. Conclusão, é aqui que é a grande chave. O que eu vou fazer na conclusão? Um resumo do que eu já falei, tá? Por exemplo, eu falei nesta noite que Deus já provou o seu amor. Eu falei para você que o amor de Deus é manifesto em Jesus. E eu falei também que ninguém ama mais do que Ele. Por isso, levante a sua mão agora e aceite a Jesus Cristo. Ou reconcilie-se com o Salvador neste momento. Ou faça uma oração onde você está. E Deus vai fazer uma obra especial na sua vida. Então eu cheguei na onde? No apelo. Você viu que eu fiz a conclusão bem rápido, bem curto, e já fui imediatamente para o apelo. É assim que deve ser. Você não pode, tá? Uma observação aí. Não pregar o sermão de novo. Não vá pregar de novo. Você já pregou, tá? Claro que eu dei uma introdução bem curta aqui dentro desse sermão temático, porque vamos fazer muitos outros, tá? Eu apenas fiz um resumo para você entender como se constrói o sermão temático, e eu tenho certeza que você aí vai praticar isso e vai fazer muito sermão temático, tá? O sermão temático, ele te dá uma vantagem de você usar toda a Bíblia, mas vai exigir de você muito conhecimento, tá? Muito preparo, porque você vai usar vários outros textos. Cuidado de usar textos fora do tema que você programou para pregar. Tem textos que não vão se encaixar dentro da mensagem. Tome muito cuidado com isso. Siga a cadeia temática que vai dar tudo certo. Valeu, pessoal. Esse aqui então é o nosso sermão temático. Nós vamos trabalhar outros tipos de sermão temático na próxima aula. Que Deus possa abençoar a vida de vocês. Qualquer pergunta e dúvida vocês mandem no meu blog Pastor Aniel Cruz. É só clicar lá no Google e vai estar tudo certo.